Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. No episódio de hoje falamos das medidas de ajuda às famílias apresentadas pelo Governo devido aos números que conhecemos na sexta-feira. O déficit orçamental de 2022 fixou-se nos 0,4% do PIB, ficando abaixo da previsão do Governo de 1,9%. As novas medidas foram conhecidas em conferência de imprensa com o objetivo de combater a subida do custo de vida cada vez mais sentida pelos cidadãos. IVA zero em alguns produtos, aumentos de 1% para a administração pública e reforço do apoio às famílias vulneráveis são algumas das novidades. É meu convidado para falar do tema João Silvestre, editor da secção da Economia do Expresso. Olá, João, e obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Teresa. São passos seguros para que deixemos definitivamente para trás os períodos em que as palavras congelamento apareciam e podermos passar para um período em que a palavra atualização, valorização são as palavras centrais naquela que é a relação entre o Governo e os sindicatos e os trabalhadores da administração pública. Reconhecimento pela grande capacidade que tem havido coletiva de não só manter os níveis de emprego, mas também do aumento do emprego nos últimos anos, que tem sido determinante também, nomeadamente para os resultados do ponto de vista das contas públicas. Apoiar as famílias neste momento tão exigente e tão delicado, quando as famílias portuguesas se veem confrontadas com o aumento da inflação, com o custo de vida, com o aumento dos juros. Porque a nossa economia gerou os resultados para podermos distribuir de acordo com a necessidade em cada momento. A primeira pergunta: o Governo anunciou um apoio de mais de 30 euros por mês destinado a famílias mais vulneráveis, com os adicionais 15 euros por criança. O Ministro das Finanças diz ser um alargamento significativo, por chegar a quem tem filhos até ao quarto escalão do abono de família. Mas, em concreto, quem é que está abrangido por esta medida? Bem, esta é uma medida que foi na linha daquilo que eram as medidas que o Governo já usou, algumas das que já usou no ano passado, e que são ajudas diretas às famílias. Neste caso, as contas do próprio Governo, nós já temos que ver o detalhe, porque ainda faltam as leis e tudo, claro, a concretização disto, mas aquilo que é dito pelo Governo, isto aplica-se a cerca de 1 milhão de famílias, entre as quais haverá cerca de 1,1 milhões de crianças ou jovens. São 30 euros por família, mais 15 euros por filho. Portanto, são abrangidas as pessoas que estão naquilo chamado as famílias vulneráveis, que beneficiam de prestações sociais mínimas, etc. E também as famílias que têm filhos até ao quarto escalão do abono de família. O que é que isso quer dizer na prática? Estamos a falar de pessoas que têm, ou famílias, cujo rendimento para efeitos da criança ou do jovem que é apoiado anda entre 10 e 15 mil euros anuais. Isto é um cálculo, isso é um valor de referência. Estamos a falar, apesar de tudo, de 3 milhões de pessoas, é um terço da população portuguesa, apesar de tudo, é um número razoável. Agora, isto será pago, dependerá, obviamente, são 30 euros por mês, durante um ano, até o final do ano, e será pago de forma trimestral, e que numa família que tenha, por exemplo, 2 filhos, estamos a falar no valor anual que andará à volta de um salário mínimo. Portanto, apesar de tudo, não sendo uma coisa extraordinária, para famílias de menores rendimentos, e neste contexto é uma ajuda relevante. Claro. Os 740 mil trabalhadores da função pública também vão ter aumentos de 1% nos salários e de 18% por mês no subsídio de refeição. Apesar de ser o segundo aumento, continua sem cobrir o valor da inflação de 2022, que rondou os 8%. João, o que é que isto significa? Esse é um problema, eu não disse há pouco em relação àquilo que são os apoios do Estado às famílias, mas na verdade, mesmo nesses casos em que estamos a falar de rendimentos relativamente baixos, ou seja, da escala de rendimentos em Portugal, estão no fim da tabela, por isso são mais apoiados, mas estamos a falar de 5%, 6% do rendimento que é apoiado por este tipo de apoio às famílias, ou seja, na prática é menos do que a inflação. No caso dos funcionários públicos é a mesma coisa. Ou seja, aquilo que estava previsto desde o início do ano e que foi aplicado desde o início do ano era um aumento dos funcionários que era regressivo, ou seja, à medida que o rendimento aumentava, o valor de aumento era menor, ou seja, acima de 2.600 euros era apenas 2%. Só para os rendimentos muito mais baixos, nomeadamente os valores mais mínimos da tabela salarial do Estado, é que havia um aumento, pelo menos ao nível da inflação, ligeiramente acima até. Este 1% corrige um bocadinho isto, mas na prática, para muitos dos funcionários públicos, não chega sequer, mesmo com esse aumento que falavas do subsídio de alimentação, não vai chegar para pagar aquilo que foi a inflação acumulada nestes anos, porque aquilo que nós estamos a falar é este aumento. Portanto, o ano passado os funcionários públicos tiveram uma perda de rendimento brutal, porque a inflação foi de quase 8%, foi de cima de 7%, e tiveram um aumento minúsculo no início do ano, no ano de 2022. Para este ano, o Governo fez um aumento mais generoso,
Ainda assim, em alguns casos não chega sequer, em muitos casos não chega sequer para pagar a inflação deste ano, 2023. Portanto, foi quase 8 ano passado, quase 6 neste ano, e portanto estamos a falar de 15% ou mais do 15%, se nós acumularmos a inflação de um ano para o outro, em que tudo somado, os funcionários públicos levam 1/3, eventualmente, com sorte, em média. Claro, depois alguns, os muito cá de baixo, que estão nos valores do salário mínimo, alguns deles estarão perto de compensar a inflação, mas estamos a falar de valores de em baixo, os funcionários públicos são 700 mil, e muitos deles não vão ter sequer essa compensação, num ano em que a inflação continua alta e que vai continuar. Aquilo que nós sabemos é que em 24 continuará acima dos 2% pretendido, em 25 provavelmente também, e só em 26 é que ela voltará a ser o que é o pretendido. Os tão desejados 2% de inflação. O Governo anunciou ainda o IVA zero num cabaz de alimentos essenciais que ainda não foi definido. Como é que vai funcionar? Bem, eu, olhando para as várias medidas, são 5 medidas, se as contas não me falham, é aquela que mais dúvidas me coloca neste momento. Lá está, porque ainda há detalhes que nós não sabemos. Sim, porque aumentar salários da função pública é fácil, o Governo decreta, aplica e é simples. Mesmo a questão dos apoios às famílias, desde que identificadas, é uma transferência via Segurança Social, é relativamente simples. A questão do IVA zero é muito mais complicado. É fácil ao Governo fixar o IVA em 0%. É um despacho, é uma alteração legal simples. O problema é garantir que aqueles 10% é o efeito pretendido na redução do preço. A grande objeção que tem havido, em geral, ao IVA zero aplicado a bens essenciais é que há sempre o risco e há o exemplo espanhol para nos mostrar isso, pois, que baixando o IVA para zero há o risco de distribuição a quem vende manter o preço igual e portanto ficar com uma margem maior. Mas para isso tem de haver um acordo que ainda não existe. Esse é o ponto, ou seja, o Governo ultrapassa esse problema dizendo que só avança se houver um acordo com quem vende e até com os próprios intermediários e a própria produção para garantir que quando o IVA baixar para zero, então aí o preço baixa na proporção. Estamos a falar, nós tirarmos os 6% de IVA a um preço, ele baixa cerca de 5, qualquer coisa por cento. Ainda assim só é 1/4 daquilo que foi o aumento dos preços neste período. Mas pronto, apesar de tudo não é totalmente mau. Qual é o problema? Isso é fácil de fazer no início. Que é se eu chegar hoje a uma fatura no supermercado, vejo 6% e digo, se não tiver 6%, então o preço é menos X cêntimos. Isso é fácil. No primeiro instante, e depois os preços vão variar, os custos vão variar, daqui a um mês os preços variaram. Como é que é possível ao Governo ou a alguém em nome do Governo verificar se todos os preços que fazem parte daquele cabaz em todos os supermercados que estão abrangidos por este acordo com o IVA zero, na variação que tiveram do dia 1 para o dia 30, foi justificado ou não por fatores de custo e fatores do próprio negócio, ou se foi a apropriação da margem do IVA? Ninguém sabe. Isto é uma quase impossibilidade de verificação in loco. Sim, e temos agora um exemplo muito atual que os supermercados estão a inflacionar os preços dos alimentos e não sabemos muito bem em que fase da cadeia que esses preços sobem, mas lá está, temos falta de fiscalização nessa área. Não, porque na prática é quase impossível saber isso, diria eu. Porque os preços, ou seja, os preços variam todos os dias por razões várias. Se eles variarem, nós não ficamos a saber se eles subiram porque de facto houve razões para isso. Se o supermercado em causa quis apropriar-se do valor. Exato, não sabemos em que ponto é que está. Como é que é possível ver isso? É muito complicado. Eu diria que pode criar mais problemas do que aqueles que resolve. Mas, pegando ainda no exemplo que falaste há pouco, em Espanha uma medida similar entrou em vigor e não refletiu numa diminuição efetiva dos preços. Será diferente por cá? Fernando Medina diz que sim, por não ser unilateral. Qual é que é a tua opinião, João? Eu diria que havendo acordo unilateral no sentido que o Ministro usa, é no sentido de dizer não é simplesmente o Governo a baixar, mas há uma contrapartida do outro lado, ou seja, há um acordo que se houver a descida do IVA, há uma contrapartida imediata no preço. Mas essa parte parece possível. O problema é o resto. Com o tempo a andar, isto é suposto vigorar durante alguns meses, como é que se vai ser possível verificar naqueles produtores, nos vários sítios de venda, que aquele preço é exatamente aquele que deveria ser menos o IVA de 6%? Porque na prática o IVA está a zero. O IVA quando estiver lá, se você for ver a fatura aparece preço base mais 0% de IVA. O IVA está sempre a zero. Qual é que é o preço base? Exato. A questão está um bocadinho, e eu acho que quase impossível verificar isso. E tendo em conta aquilo que é a capacidade, não só do nosso, mas dos governos em geral, dos Estados, melhor dizendo, nem é bem dos governos, dos Estados, de controlar aquilo que é operações normais, e estamos a falar de milhões de operações normais, bilhões de operações normais todos os dias nos mercados, de vários tipos. Ou seja, um preço, um produto que chega a uma prateleira do supermercado que é vendido às 8 horas da noite em Lisboa, que ele tem uma interação de 50 pessoas diferentes,
não sei quantas transações diferentes até chegar ali. Desde o produtor, do transformador, do fertilizante, do transporte. O transporte, vem num caminhão, que tem num contentor, que tem várias coisas lá dentro. Como é que se divide esse preço? Há uma série de coisas que eu diria que é quase impossível verificar. Várias dúvidas para e portanto, o que vai acontecer é, se os preços descerem, imaginemos que por hipótese os preços descem, independentemente do que aconteça ao IVA, os preços descem, pode sempre dizer, e tal, o governo pode dizer muito bem, baixámos o IVA, os preços baixaram. Se os preços subirem, quem é a culpa? O governo vai dizer que estão a aplicar mal o IVA, vai verificar um a um, ou vai mandar as culpas para a distribuição outra vez? Que vem dizer, já não quero fazer acordo nenhum, aplicam o IVA que quiserem. Então, uma coisa muito complicada. Nós tivemos um péssimo exemplo, que foi o exemplo dos restaurantes. Quando o governo, já foi o governo Costa em 2015, uma das propostas que tinha, das promessas que tinha, foi acabar com, voltar a pôr o IVA, baixar o IVA na restauração. O que aconteceu foi que na prática os preços não baixaram. E não baixaram simplesmente porque a margem foi apropriada. Até porque coincidiu com um aumento de procura grande na altura do turismo, etc. E portanto na prática foi dinheiro deitado ao lixo. E o problema aqui é que nessa altura ajudou-se ao lixo, ou seja, foi dado aos restaurantes. A questão é se nós queremos ajudar os restaurantes, ou neste caso a distribuição, ou queremos ajudar as pessoas que precisam daquilo. E às vezes não é fácil de distinguir as duas coisas. É uma medida que deixa várias dúvidas. A oposição já reagiu não só a esta medida, mas também a todas as outras apresentadas na sexta-feira. O PSD diz que o programa já vem tarde e ignora a classe média. O PCP considera que o pacote não responde aos atuais problemas. E o Bloco acusa o governo de brincar com o desespero das famílias com medidas insuficientes. São as críticas que se esperavam? Sim, eu acho que sim. Genericamente aquilo que dizem os partidos da oposição é mais ou menos o que têm dito. Há uma linha comum, embora diferente entre eles, uma linha que é comum, que é aquilo que é apresentado é insuficiente, eventualmente, para aquelas necessidades das pessoas, pelo que falávamos há pouco, que é o aumento da inflação. Aquilo que a inflação do ano passado, somada deste ano, vai retirar em termos de poder de compra às famílias, é muito mais do que a ajuda que está a ser dada. Portanto, será sempre insuficiente. Por isso é que este tipo de ajudas, sendo sempre insuficientes, convém que sejam canalizadas para aquelas pessoas que precisam mesmo muito e não para aquelas que não precisam. Por exemplo, uma descida geral do IVA. E o IVA também tem esse problema. Este caso que nós estamos a falar, não falámos disso, mas este IVA a 0% significa que todas as pessoas pagarão 0% por estes produtos. Não é tão seja o Cristiano Ronaldo, seja, não é? Seja uma pessoa bastante pobre. Não é? E nesse sentido é desperdício, porque não há vantagem nenhuma ou não há utilidade nenhuma em estar a ajudar famílias que não precisam, podendo aquele dinheiro ser usado para duplicar, para triplicar ou para reforçar aquilo que são as ajudas que precisa. E nesse sentido, ou seja, não só é insuficiente, como em algumas coisas é feito assim de forma muito grosseira em termos de pontaria, no fundo, para dirigir exatamente a quem precisa desses apoios. Mesmo às famílias vulneráveis, o dinheiro que lhes está agora a ser dado a mais, lá está, continua a ser insuficiente para ultrapassar a crise que estamos agora a passar. João, muito obrigada por mais uma vez estares aqui comigo no podcast da Economia Dia a Dia. Foi mais uma conversa. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o novo podcast Expresso Imobiliário, sobre o setor que lhe dá nome. O primeiro episódio é uma entrevista à Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, guiada pelos jornalistas Rita Neves e Vítor Andrade. Como tema, as medidas do pacote de apoio à habitação, que segundo a Ministra se têm de tornar eficazes e execuíveis. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeiro@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.